Rock Till You Drop. Muito bem, estamos aqui começando mais um maravilhoso Rock Till Drop. Alô, headbangers, metalheads, whatever, do rock, pessoas do rock e afins. Estamos começando mais um programa maravilhoso para falar desse assunto que a gente persegue o tempo inteiro, que é um assunto que a gente gosta demais, que é o rock and roll. E hoje nós vamos inverter um pouco a parada aqui, porque normalmente eu conto com a presença aqui do meu parceiro, que ele está, acho que é ali, né? O Gustavo, é ali? Gustavo Pereira, que é uma enciclopédia tal. Só que não, hoje eu conto com a presença do Eduardo Garcia, que está ali embaixo, Eduardo Ferreira, que vai ser o apresentador aqui junto comigo. Nós vamos tocar pau aqui no programa, porque o convidado hoje é o Gustavo Pereira. Vamos incendiar isso. Então, o Gustavo Pereira ele sabe tudo dessa banda que eu não falei ainda qual é, né? Não é o Megadeth, não, é uma banda que nós vamos falar daqui a pouco, vocês não sabem, ter a mínima ideia. Então, eu vou fazer um breve currículo. Ele foi embora até. Não, volta aí, rapaz. Breve currículo para quem não conhece. Aliás, por favor, quem não conhece, conheça o nosso canal, inscrevam-se, ativem sininho, essas coisas todas, porque vocês vão ficar sabendo um monte de coisa de várias bandas de rock and roll, que aqui só tem fera. Então, tem o Gustavo Pereira ali, que é o meu parceiro aqui do Rock Till Drop, que é um engenheiro, mora em São Paulo, SP, é casado, tem 2 filhos, tem cachorro e sabe muito de várias bandas. Aí embaixo tem Eduardo Ferreira, que também igual, tem 2 filhos, músicos, ele é músico, sensacionais, sabe muito de várias bandas e principalmente dessa banda que nós vamos falar hoje. Ele sabe fazer pergunta, eu nem tanto, que eu não conheço muito, mas hoje eu vou aprender bastante que nem vocês. Vou falar mais nada. Nós vamos falar hoje da banda inglesa. Banda inglesa? Banda inglesa? Banda inglesa Marillion, claro. Banda inglesa Marillion, está escrito ali. Marillion. Edu, Gustavo, boa noite. Falem o que vocês quiserem, apresentem-se. Vamos, bola para frente aí. Tá bom. Então, Fernando, eu realmente gosto muito do Marillion. Eu escuto o Marillion desde que a banda ela foi lançada. Eu tive o privilégio de poder comprar os primeiros discos do Marillion, de poder acompanhar a carreira. Acompanho até hoje. Quando? Que ano começou a banda? Já que entra no assunto já? Não, eu queria saber que ano que começou a banda. Você já começou desde o comecinho, comprando o disco deles? Sim, mas eu comecei quando a banda lançou o primeiro disco. A banda começou um pouquinho antes, né? Ah, tá, tudo bem. Continua aí, então. E outra coisa, era muito difícil naquela época ter informações sobre a banda. Então, quando saiu o álbum, você se interessava pela banda, comprava e começava a correr atrás. Foi o que aconteceu com o Marillion, né? Mas assim, eu não sei tudo sobre o Marillion. Tem um fã-clube no Brasil muito bacana, tá? The Web Brasil, aquele pessoal é bastante fera mesmo, eles sabem bastante coisa, são aficionados, tá? Depois até quem tem Facebook procura The Web Brasil, que vai encontrar lá a base. É uma base, eles acompanham a banda nos weekends, nos finais de semana, bianuais que a banda faz. Eu só fui num, fora do Brasil. Então, eles realmente sabem bastante coisa. Então, pode ter coisa aqui que eu vou falar que depois eles vão falar assim, pô, né, não sei o quê. Mas eu vou falar como alguém que é fã da banda, que acompanha a banda, que sempre teve curiosidade de saber sobre. Então, assim, eu tenho bastante coisa para passar com uma visão de um fã, não alguém que gostaria de dedicar mais tempo que já dedica para a banda, mas que essa fase que a gente vai falar hoje e a fase depois também, eu nunca deixei de acompanhar o Marillion, né? Ficou muito mais fácil seguir o Marillion hoje em dia. Eles têm eles são muito focados nesse negócio de internet e tal. Eles são muito ativos nisso até. São muito ativos. Muito ativos. Então ficou muito fácil seguir o Marillion da era Hogarth para cá, ou dos anos 2000 para cá. Mas essa época que a gente vai falar hoje... Eu fiquei impressionado com essa história desses encontros que vocês vão falar daqui a pouco, né? É uma coisa impressionante, que nem toda banda faz isso. Eu achei fantástico, um respeito para o fã, fantástico. Não, isso dá outro programa. Isso aí tem a ver com a era do Hogarth, que não é da era do Phish. Isso é uma coisa que foi o Hogarth que junto com o Mark Carey lá, que resolveram investir nisso.
E hoje é uma banda que vive literalmente dos fãs. O Marília não lança um disco. Todos os discos que o Marília lança são financiados pelos fãs. Você compra o disco sem saber o que vem. Eu mesmo, toda vez que eles lançam, eu compro antes, sim. O meu nome está em 2 discos do Marília, em 2 encartes. Olha que legal. Mas assim, a gente compra sem saber o que vai vir. Mas isso aí é outra história, né? A gente vai falar hoje do Marillion, quando o Marillion começou. E aí o Edu é o parceiro ideal para debater esse assunto. Assim, até, Edu, eu queria... No final eu vou fazer um abismo aqui, hein? Vou fazer um abismo. Quem é que sabe mais de Marílion aí? Eu vou segurar um só de vocês dois aí no abismo. Tá bom, pode fazer. Tô brincando, não vou não. O Edu, ele quer sumir com um de nós dois da face da Terra. É brincadeira, acabei de falar que é brincadeira. O Edu, assim, eu queria só aproveitar para falar o seguinte. O Marílion, ele surgiu numa época que o rock progressivo estava meio por baixo. Porque, assim, o próprio Fish, ele falou numa entrevista uma vez que o Marílion surgiu por volta... O Marílion não, né? Eles, os músicos que iam compor o Marílion, eles começaram a investir na carreira musical em 77, 78. E o Fish falou que era uma época que o rock progressivo estava, assim... Os críticos estavam enterrando o rock progressivo. Totalmente. Né? Então, bom, primeiro, né, agradecer o convite, poder participar. E é uma banda que eu gosto muito, também acompanho há muito tempo. Aliás, eu conheci o Gustavo através do Marílion também. O Fernando e o Marílion, e a gente foi em shows e tal. Então, essa dica que você deu é sensacional. Eu costumo falar uma coisa que é lógico que é uma brincadeira, né? Eu falo que em 78 morreu o velhinho que fazia as músicas de todas as bandas de todo o rock progressivo. Porque todas as bandas, em 77, começou 78, Gentle Giant, Genesis, Yes, Emerson Lake and Palmer, enfim, partiram por uma carreira mais pop, mais de hard, né? Então eu acho que eu falo, poxa, o pessoal nunca mais fez nada da mesma qualidade que fazia. Porque havia justamente essa pressão do punk rock surgindo e a mídia indo atrás, então o pessoal quis se reinventar. E o Marílion surgiu justamente nessa ocasião, Gustavo. Eles apareceram aqui no Brasil para nós, mais ou menos meados da década de 80, né? Comecinho da década de 80. Isso mesmo. E foi um alívio para os nossos ouvidos, né? Para quem buscava ouvir um guitarrista bom pra caramba, um tecladista tocando os teclados, o Marílion foi a nossa salvação. Exatamente. É isso aí. Eu também estava nessa, porque eu tinha muita influência do meu irmão, que ouvia muito Yes, ouvia Emerson Lake and Palmer e tal, a Pink Floyd, né, e tal. E isso estava acabando. Eu falei, pô, agora que chegou a minha vez, não tem mais banda progressiva. Mas a divulgação não foi tão boa, né, do Marílion no Brasil, porque, por exemplo, eu ouvi essas coisas todas, principalmente Emerson Lake and Palmer, que vocês estão falando, e eu, na época, não ouvi falar de Marílion. Olha que interessante. O primeiro disco do Marílion, aprovado pela Fluminense FM. Lembra da Fluminense, que já falou da Fluminense? O Fernando tem razão. Você viu o que eu perguntei? O Fernando tem razão. Eu ouvia Emerson Lake and Palmer, até Gentle Giant um pouco, Gênesis e o Escambau. E eu nunca tinha ouvido falar de Marílion. Eu fui conhecer Marílion com o Gustavo, com o Gustavo, inclusive. Eles não divulgaram muita coisa no Brasil, né? O próprio Gustavo acabou de dar a dica. A própria mídia já estava enterrando o rock progressivo. Você falar em rock progressivo no começo dos anos 80, era você falar, poxa, mas que cafona, né? Que bocomoco, usando a linguagem da época. Que cafona. Mas a gente gostava. E assim... Mas o Gustavo acabou de mostrar um negócio também. Mas ele acabou de mostrar um negócio interessante também. Tem uma rádio impressa no disco dos caras. Não, é a maldita, é a rádio do Rio. Né? Então, ou seja, o rock progressivo estava entrando como uma coisa extremamente alternativa. Uma coisa de poucos, uma coisa underground. Ou seja, como é que pode a EMI emitir um disco no Brasil aprovado pela Fluminense FM? Ou seja, tem até uma jogada de, puxa, uma banda de rock que tem o selo da Fluminense. Louco. Né?
Então, assim, foi assim que o Marílio chegou no Brasil. Aprovado pela Fluminense. Então, mas né, acontece que o progressivo existia ainda, né? Mas aquelas bandas tipo IQ, por exemplo, que eles não conseguiam a projeção que o Marílion conseguiu. O Marílion foi dessas bandas do cenário, digamos, underground europeu, que conseguiu colocar a cabecinha para fora e começar a fazer shows dos Estados Unidos, emplacar um hit aqui, outro ali, né? Porque as músicas, mesmo do primeiro disco, uma dessas músicas aqui foi feito um single e conseguiu estar no top 10 da parada da Inglaterra, né? Foi a única banda progressiva que conseguiu colocar a cabecinha para fora. Todas as outras ficaram no underground. Então, porque o Marílio, antes de gravar esse primeiro disco, ele gravou um single, né, que é o Market Square Heroes. Isso. Né, que é essa que você está falando. É uma música que eles tocam até hoje no setlist, tá? É uma música de 82. E no lado B, do Market Square Heroes é uma música alegre, é uma música, não é nada complexa de tocar. E o Marílio, eu sei que alguns fãs não vão gostar muito do que eu vou falar, mas o Marílio é uma banda que tem umas fórmulas assim, viu? Ele tem algumas coisas de grava um disco assim, depois outro assim, depois. Ele manteve essa sequência por um tempo. Tanto que quando o Fish saiu, para poder retomar a carreira, ele seguiu na mesma forma. A gente fala disso depois. Mas no lado B do Market Square Heroes tem uma música chamada Grendel. Não sei se você conhece, Edu, mas é uma música de 20 minutos. Conheço. Que os caras, quando o Steve Rotary veio no Brasil, há uns 2 anos atrás, no show solo, ele prometia que ia tocar só músicas antigas do Marílio, né? Só que Grendel ele não ia tocar. É engraçado que, realmente, isso que você falou dele manter aquela fórmula, né, realmente existiu. Mas é engraçado que é assunto mais para frente, afinal nós vamos acabar no Fish hoje, mas o próprio Fish, quando saiu do Marílio, ele não manteve essa fórmula. Foi engraçado. Não. Então, acabou ali, aquela fórmula do Marílio acabou ali, praticamente, porque daí para frente os discos se tornaram diferentes, tanto na carreira do Fish, quanto na carreira do Marílio subsequente, né? Então, o Fish, assim, o Marílio, o único fundador do Marílio, que está até hoje, é o Steve Rotary, é o guitarrista. Ele é o único membro remanente. Ele é. Então vamos começar por aí. Tá bom. Isso daí eu já não sei. Como começou o Marílio? Quem que se juntou? Quem compôs? Quem estava no primeiro CD da banda? Não, então primeira formação. Então, assim, a primeira formação é uma coisa esquisita, porque o Steve Rotary, ele não conseguia fixar uma banda, né? Era ele e tinha o Mike Pointer, que era o baterista, e também é considerado um dos fundadores da banda, o Steve Rotary e o Mike Pointer. Então, e eles estavam procurando um baixista que cantasse, tá? E o Fish tinha um amigo baixista. O Fish, ele é escocês, tá? Ele não é inglês. Tá? O Fish jogava com ele. Mas ele estava morando numa cidadezinha da região metropolitana de Londres, que é da onde o Marílio é. É um tipo de um bairro, uma cidade que faz parte lá. O nome é meio esquisito de falar. E aí o que acontece? O Steve Rotary está procurando. O Steve Rotary gostava muito, por isso que eu falei do Camel, porque ele gostava muito dessa banda Camel. Ele gostava de Genesis, ele gostava de Yes, ele gostava de Pink Floyd, né? E o Fish se interessou, ele viu o anúncio e ele chamou um amigo dele que era baixista, que chamava Jeans Minute, esse baixista, e falou, vamos lá, né? Foram lá e convenceram o Steve Rotary que poderia ter um vocalista e poderia ter um baixista. Eles não tinham tecladista. E essa foi a primeira banda que eles montaram, tocando covers de bandas que eles gostavam, né? Principalmente mas eram moleques, né? Era, porque isso é 79... O Steve Rotary, ele tem 60 anos hoje. Então, nós estamos falando de... Ele tinha 19 anos, então, é isso, né? Molecada. Então ele tá, o Steve Rotary está com 60 anos hoje. E não chamava Marílio, né? Não, então, aí chamava Silmarillion. Silmarillion. Que é o nome do livro do J.R. daquela né? Aquela saga lá. Tolkien. Isso, Tolkien, isso mesmo. Só que quando eles começaram a aparecer, que o Edu falou bem, o Marílio, ele começou a aparecer. O Silmarillion, né? A editora tacou um processo neles. Você não pode usar esse nome. Aí eles recompuseram,
né? Não, então tá bom, então vamos chamar de Marillion, né? Ziparam o nome. Ziparam o nome. E aí, eles resolveram colocar um tecladista na banda, que é o Mark Kelly, que está até hoje na banda também. Então, assim, a primeira formação do Marillion... Ah, tá. Só que um pouquinho antes de gravar o primeiro disco, do primeiro single, lá em 82, eles resolveram tirar o baixista, que era amigo do Fish, e efetivar na posição um músico que estava ali meio de apoio para eles, que é o Pete Trevavas, que é um baita baixista, né? E aí o que acontece? Aí sim se compôs essa primeira banda, assim. O Steve Rothery, uma vez, fizeram uma brincadeira no Marillion Weekend e perguntaram para cada um: se você não fosse o que você é, o que você gostaria de ser? O Steve Rothery falou: eu queria ser o Pete Trevavas. Ele falou. Ele admira demais, assim. Você vê que tem uma admiração. O Ian Mosley, o Ian Mosley não era o baterista da banda ainda, tá? Mas a gente já chega nele lá porque esse cara tem umas coisas bem engraçadas para falar. Então, a primeira formação do Marillion, né, que realmente gravou o primeiro single e gravou o primeiro disco, é o Fish, é o Mick Pointer na bateria, o Steve Rothery na guitarra, o Mark Kelly nos teclados e o Pete Trevavas no baixo, tá? Desses aí, três estão até hoje na banda. Você está falando do single, né? Do single e do primeiro disco, essa formação... Sim. Permaneceu para o primeiro disco. Permaneceu. Por acaso, que é Primeiro disco de 1983. Script for a Jester Tear. Isso. Isso. 1983. E você vê, é um disco que saiu no Brasil assim, né? Olha! Né? Esse é brasileiro? Esse é o da Fluminense. Aqui, olha que legal! E eu que legal, como eles também procuravam as fórmulas, né? O cara que fazia as capas, né? O Mark Wilson. Né? O Roger Dean deles. É o Roger Dean dos caras. Então, o Mark Wilson, ele fez capas para o Judas Priest, fez capas para o Iron Maiden, fez capas para o Status Quo. Não fez pro Dream Theater? Não sei. Pro Dream Theater eu não sei. Pro Status Quo qual? In the Army Now. In the Army Now. Olha! Lembrei. E esse disco ele já começa com cada um colocando sua característica principal ali já. Diferente de outras bandas, Gustavo, que nem a gente discutiu no passado aí no Yes, mesmo o Status Quo, o primeiro disco acabou não se firmando durante a carreira, o estilo do primeiro disco acabou não se firmando durante a carreira da banda. Você acha que o primeiro disco marcou assim o som da banda para sempre? Como é que é esse primeiro disco? Então, esse primeiro disco, ele é meio... O que acontece? Ele tem... Primeiro que a versão em vinil tem só 6 músicas, depois foi saindo versões, né? A versão, a primeira, né? A original mesmo. Tem só 6 músicas. Tem 6 músicas, E assim, ele tem... É que eu falo a história da fórmula, né? Ele tem uma música chamada Garden Party, que é uma música bem alegrinha, tipo, na linha do Market Scare Hero, sabe? Que depois foi repetido em outras... A gente vai falar sempre sobre isso. Sempre tem uma musiquinha um pouco diferente. Talvez isso eles tenham levado para frente. Sempre tem uma música curta, sem grandes solos e mais fácil. Mas uma coisa característica da era Fish que a gente está falando hoje são as letras, né? Então... Ele já chegou carregando com tudo no Fish dele, de letras longas, pesadas, né? O único letrista da banda. E outra, o Fish nunca compôs música e melodia nenhuma. Ele mesmo admite isso. Ele se autodenomina um poeta. Sim. Ele escreve, e aí os músicos, aí que tá, aí você começa a entender até o que aconteceu no futuro. O núcleo do Marillion, né? Os músicos nunca fizeram letras. E o letrista, o Hogarth é diferente, tá? Depois a gente fala dele, né? Ele é diferente. Mas o Fish faz... O que acontece? Eles apresentavam as músicas pro Fish e o Fish colocava as letras em cima. E é o que você falou. Diferente de muita banda progressiva, as letras do Marillion são muito, muito profundas. São muito pessoais. Intensas, né? São experiências pessoais pesadas, né?
Então, assim... Pesada mesmo. Pesada, mas assim, se você lê, dependendo da música e tal, o tema que você está vendo, tem muita coisa que você pode até se identificar com alguma coisa, assim, né? Claro. Pois é, né? Sem dúvida. Mas... Não, essa era uma dúvida que eu tinha. Eu sei que a força, assim, eu não sabia desse detalhe do Fish não compor. Até explica por que os discos solos dele serem tão diferentes, né? Em termos A parte musicais, musical, harmônicos. né? A parte de harmonia, principalmente, o Marílio ele tem uma formulinha, né? Que a gente, como músico, se identifica. Agora, eu queria saber isso. Então, quer dizer que o núcleo de composição, eu posso dizer que está centrado no Steve Hogarth e no Mark Kelly, você acha? Olha, então, a gente nunca sabe, porque eles sempre colocam que as músicas são do Marílio, né? De todos os músicos, né? Eles não separam, assim, deixa eu só... É difícil identificar, né? Quem é o cara que... Ó, sempre assim, todas as músicas compostas por Marílio. O que acontece é que eles separavam letras Fish, músicas Marílio, né? Então, tanto que o Fish vai ficar tão maluco ao longo desse período aí, que depois lá no Clutch at Straws, as letras são do Derek William Dick, que é o nome dele. Isso, eu ia te perguntar isso. Tem Fish ele e colocou o nome dele mesmo. É o nome dele. Ele ficou meio maluco. A gente vai contar um pouco sobre isso, que faz parte da questão que aconteceu aí. Então, assim, os músicos do Marillion são músicos, claro, né? Excelentes músicos e tal, mas, assim, sempre pareceram muito, assim... Eles não se demonstravam... Tanto que o Fish falava que a carga estava toda em cima dele, porque ele era o cantor acaba virando o líder da banda, os outros 4 nunca se incomodaram com isso, dele representar a banda, dele dar as entrevistas, nunca. Os caras são... E mesmo quando o Hogarth chegou, ele também assumiu esse papel na banda. O Steve Hogarth não é um cara de ficar falando muito, nenhum deles é assim né? São bem discretos, né? Muito discretos. Então eles precisam ter alguém lá para ser o showman, né? E assim, os músicos do Marillion, eles são... tirando o baterista, a gente vai falar um pouco, que ele tem os méritos dele, mas ele não é ninguém, não é um virtuoso. Não é um virtuoso, né? Nem o Rotary e o Trevavas. O Mark Kelly eu não sei, até queria ouvir de você, do que você acha do Mark Kelly como tecladista. Eu não sei. Olha, eu acho ótimo, excelente. Ele tem, eu valorizo muito no artista o poder de criar melodia, cara. Sabe, você fazer um acompanhamento de teclado tocando só cordas, ali, o pianinho, um padrão, ou mesmo você achando uma formulinha de solo de jazz. O cara toca igual em todas as músicas, não é o caso do Mark Kelly. E o Steve Hogarth também é esse tipo de músico, não falo nem tecladista ou guitarrista, ele é um músico que coloca muita melodia. Então ele tem muita melodia de teclado, que a gente espera aquela hora que vai chegar a melodia do teclado, né? Eu gosto muito dele. Ele não é um virtuoso realmente, mas ao contrário do Steve Hogarth, que eu acho sensacional. O som da guitarra dele é inigualável. Isso eu queria cair nesse aspecto com você, Gustavo. Esse primeiro disco, a gente ouvindo, ele tem uma produção um pouco inferior aos demais, né? O som parece foi gravado no estúdio, acho que a banda, como estava iniciando, não teve acesso aos melhores recursos. E nesse disco o baterista gravou e no próximo ele já saiu, né? Queria que você tocasse nesse aspecto. Teve produtor na parada aí ou eles que produziram? Teve. Assim, é até interessante que nos créditos aparece que todas as músicas foram escritas, arranjadas e tocadas por Marillion. Mas tem um produtor, o Nick Tauber. Produtor. Nick Tauber. Só que é o seguinte, a questão é que, pelo pouco que eu sei, pelo pouco que eu entendi dessa época aí, o baterista, como ele também ele era um dos fundadores da banda, né? Ele tentava se impor um pouco também. Eu acho, isso é opinião minha, eu não ouvi isso de ninguém, eu acho que teve um pouco de atrito entre ele e o Rotary, eu acho. Tá? Mas assim, se você... O Script for a Jester Steer, eu acho que é um disco, como a gente já falou em outros programas, Fernando, que é um disco que, se fosse regravado, a própria Script for a Jester Steer, realmente, eu ouvi essa música ao vivo, com o Steve Hogarth cantando, né? Essa música é maravilhosa com a banda hoje, com os recursos que ela tem hoje.
né? Eu estava ouvindo hoje uma música, até mandei para você, Gustavo, acho que era o Forgotten Song. Forgotten Song você mandou. Então, o primeiro solinho de guitarra que aparece é um som de guitarra tão mequetrefe. Eu falei, não é possível que esse som é do Steve Rothery. Eu falei, meu Deus. Então, tem alguma dessas músicas aí? Tem alguma dessas músicas aí que vocês estão falando que vocês gostariam de ilustrar um pedacinho agora desse primeiro disco? Ou para exemplificar alguma coisa? Olha, eu acho, Você falou que a música... música... Garden Party, né, do Gustavo? Você falou que a Garden Party, ela se repetiria o modelo dela, ela é mais animadinha, mas ela não mostra o virtuosismo da banda, sabe? Eu acho que... Eu acho... É difícil, porque as músicas são longas. Não, mas eu digo um pedacinho, inclusive de solo, que vocês falaram. Pode ser. Vamos lá, pode pôr. Garden Party. Pode ser. Ah, ela mesma? Então... Um trechinho aí, só para... Eu quero reforçar o que eu vou falar a seguir depois. Tá bom. Ó, Garden Party. Paulo Gato. Garden party held today. Invites confidence to play. Social climbers, polished ladders. Wayward sons again have. É isso aí, tá vendo? Então, o que eu acho desse primeiro disco do Marillion, Gustavo, eu queria que você dissesse se concorda ou não, é que os músicos, apesar de haver aquela formulinha musical, já a harmonia principalmente, a forma do Fish cantar, até puxando para aquela teatralidade do Peter Gabriel, que depois a gente vai falar a seguir, que ele foi acusado de imitar o Peter Gabriel, porque o Peter Gabriel tinha uma teatralidade, ele fazia várias vozes. Nesse disco, a característica principal do Fish é essa. Ele aparece por isso. Mas não há aquele virtuosismo que eu estava falando do Steve Rothery e do Mark Kelly, com ter grandes temas de teclado. Parece que eles são apenas uma banda de apoio, assim. Não tem grandes virtuosismos instrumentais. Eu vi um vídeo hoje que o Gustavo me mandou. Você falou de teatralidade dele, né? Meu, a produção da gravação do vídeo é na mão dele, os gestos dele, toda essa parada. Eu percebi bem isso. Porque aí isso fica muito marcante, né? Não, eu concordo, e assim, é aquilo que eu falei, os músicos do Marillion são introvertidos, na minha opinião. Então, assim, eles querem ter um showman que vai tudo para cima dele. E o Fish roubou isso, a gente vai explorar muito esse ponto. E esse é um ponto que o Fish fez ele sair depois, a gente vai contar sobre isso. Mas, assim, o Fish fala que o Script for a Tear, ele era muito novo, ele forçou a voz, ele fez falsetes, Tá vendo? Ele admite, olha, eu era muito novo, e ele fica bravo com a história do Peter Gabriel, tá? Ele não gosta mais. Mas ele fala assim, tem uma entrevista dele que está disponível naquela revista Prog, inclusive, que ele fala disso, que o primeiro disco é de afirmação, que ele fez... Porque ele mudou, inclusive, isso, né? Não, a gente vai falar do Fugazi a seguir, que ainda acho que tem um pouco disso ainda. Tem. Mas no Crouching Strauss ele já canta, vamos dizer assim, como um homem crescido, né? Mais um menino aí. Não, e a banda já a banda já tá, a voz dele está mais bem colocada, mais sem tanta teatralidade, mas e aí, é o que você falou, e depois, lá nesse que a gente vai falar, aí a parte forte do Marillion hoje, que é a música, os músicos começam a aparecer bem mais, né? Isso. Tanto que é o que chama a atenção da banda hoje. A gente está falando do primeiro disco, né? Vamos passar para o segundo, porque o primeiro está bem definido, então os músicos estavam ainda tímidos, né? O Fish já entrou rasgando aí a voz, fazendo shows com fantasias, não é isso, Gustavo? Ele se fantasiava nos shows também, né? E assim, isso é uma coisa, a velha história de ter coisas interessantes nas capas, você acha algumas coisinhas aqui, né? Você tem aqui os discos do Pink Floyd, os primeiros discos do Pink Floyd aqui no chão, você tem aqui o Bobo da Corte, que vai aparecer em todos os discos dessa era do Fish, né? Alguns cartazes aqui dos primeiros shows do Marillion, né? Então aqui já começa o Camaleão, né?
Também é outra Ele entrega também toda essa coisa de, né, você vê um colchão jogado no chão, cigarro, uma xícara que o cara deve estar bebendo, sei lá. Você vê que ele já coloca esse lado dele, dessa problemática dele que... Então, aqui no disco, só para fechar então o primeiro, você falou num ponto importante. A He Knows You Know, a letra dela, se você ver, é de alguém realmente que está experimentando drogas, que sente a pancada no estômago, ele fala sobre isso. O He Knows You Know dá a entender que a droga domina a pessoa, ele dá uns indicativos que está acontecendo alguma coisa errada ali com ele, viu? Ele começa já a falar isso. Pois é. E a gente pode dar o pulo pro Fugazi, então, o segundo. Vamos embora. 1984. Olha a capa do Fugazi, né? Ô, louco, meu. Aí já entregou total. Ele já entregou a qual é. Nossa, que doido isso aí. Então, Olha, O cara tá segurando um copo aqui embaixo, ó. Levanta mais aí pra você ver. Tá derramando um um copo de sangue, né? ô doido. Não tem um cigarro ali, não? Que O doido. negócio tá pegando aqui, né? O bicho tá pegando. O bicho pegou. O bicho tá pegando. Pegou. É assim, o Fugazi, ó aqui, ó, o Punch and Judy é de novo uma musiquinha alegrinha, curta, rápida, tipo Garden Party, né? Assim, não é que é parecida com Garden Party, mas de novo, a formulinha. Botar uma musiquinha mais alegre, né? Nesse disco eu vi essa música Assassin aqui, eu lembrei que parece que ele destinou a letra dessa música para um baterista que nessa ocasião já havia saído da banda, né, Gustavo? E já entrou o novo baterista aí, né? O Ian. Já saiu, sobre isso aí. nesse segundo disco já sai um. Saiu Comenta e você nota um timbre de bateria completamente diferente. É o que eu falo, o Ian Mosley não é um... mas, cara, ele tem o estilo dele. O estilo e o som, né? O som da bateria muda. No primeiro disco, eu até esqueci de comentar, o baterista, os músicos estavam tocando uma coisa, o baterista com uma levada que não condizia. Perfeito. Eu achava estranho, eu falei, o que esse cara tá tocando? Tá? Aí o Ian Mosley entrou e arredondou o som da banda. Exatamente. Arredondou, ficou calminha. Isso aqui é o Marillion. Exatamente. E olha só que engraçado. Faltava aí um pequeno passo que eles foram dar no disco seguinte, com a produção melhor, os músicos já colocando as maneiras de fora. O Ian Mosley, ele é engraçado, né? Porque quando a banda tem um integrante assim, né? Geralmente é o mais novo. Ele é o mais velho da banda. O Ian Mosley está perto de 70 anos. Né? Ele tem uns 7, 8 anos a mais que o Hogarth, que não parece, ele é mais velho que o Rotary. Tem 61. E o Mosley tem 67, o baterista, né? Mas o Ian Mosley é uma figura à parte. Ele entrou um cara mais introvertido do que os outros ainda. Ele é um cara fechadaço, mas é um cara assim... Esse baterista que entrou aí, então, agora tá até hoje, é isso? Aí essa banda, os músicos que estão nesse disco, tirando o Fish, estão até hoje na banda. Até hoje. Tá. Até hoje. O Ian Mosley, toda vez que tem campanha, ele lança Ian Mosley for President. tem umas camisetas assim dele, né? Ele é um cara tranquilão. Quando perguntaram nessa mesma ocasião, o Steve Rotary falou que se ele não fosse o Steve Rotary, ele queria ser o Peter Vargas. O Ian Mosley falou: olha, se não fosse baterista, acho que eu seria ladrão de banco. O Marinho me salvou do crime. Então, esse Fugazi, em termos de música, assim, você destaca alguma? Esse disco tem músicas que eu gosto muito, viu, Edu? Eu gosto muito. Por exemplo, Assassin, é até interessante o Fernando passar uma parte do vídeo, porque eu fiquei chocado quando eu vi o videoclipe do Assassin. Parecia que eles estavam querendo virar uma banda pop. O som dessa música Assassin, ela tem uma pegada meio, desculpem os fãs, tá? Meio In Excess.
A guitarrinha. É meio... ritmo, sabe? Então, assim, isso É o Marinho verdade. levou depois para outros discos também. Ele dá umas, né? Mas assim, mas se você ouvir, eu gosto muito de Incubus. Incubus eu acho que tem um dos solos mais bonitos que o Steve Rothery já fez, apesar da qualidade não ajudar, mas Não ajuda, eu mas acho a melodia é... maravilhosa. Eu gosto de Jigsaw, Emerald Lies. Eu gosto de toda essa aqui. Só Assassin e Punch and Judy que eu acho um pouquinho fora da curva, apesar que é Marillion também, né? Mas a que eu mais gosto é Incubus. E Fugazi eu gosto bastante também. Fugazi é uma música muito pesada. As letras desse disco são pesadíssimas também. O Fugazi, com essas letras pesadas e tudo, né, que a gente viu do Phish, eu acho que já está criando um núcleo, assim, um início do rompimento da banda com o Phish que vai chegar lá na frente, né? Que Com você acha? certeza. Vodka, internet, an affair with isolation in a blackie sun. Extinguishing the fires in a private hell, provoking the hearty to renew the license of a bleeding heart poet in a fragile capsule, propping up the crust of the glitter conscience. Wrapped in the christening shot of a hangover, baptized in tears from